Abra sua Bíblia no Salmo 51, no verso 17. Salmo 51, verso 17. Na minha tradução diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Pode sentar. Esse salmo, Salmo 51, é um salmo que eu particularmente gosto bastante. Ele é um salmo davídico, de Davi, e ele é um salmo que foi escrito por Davi num dos momentos mais difíceis da vida dele. Foi um momento onde ele adulterou com Betseba, que ele matou Urias, o marido dela, que ele fez tudo errado na vida dele. E quando o profeta Natan chegou a ele e foi confrontá-lo com a verdade, ele rasgou as suas vestes e ele se voltou a Deus. E aí ele escreveu esse salmo. E no meio de tudo que ele falava lá, ele diz isso: um coração, um verdadeiro sacrifício que é aceito por Deus. Não um sacrifício de animais, mas é um coração quebrantado e contrito. Nós vamos voltar a falar de Davi, mas eu queria falar um pouco desse sacrifício. O que era o sacrifício? No Antigo Testamento, o sacrifício, desde o início, nós vemos que Abel, ele já sacrificou ao Senhor. Nós vemos que antes mesmo de Moisés receber ali as instruções de como governar o povo, já existia o sacrifício. Era algo que era dado ao Senhor como uma oferta agradável e também para que o Senhor pudesse perdoar o pecado do povo. E aí nós vemos lá em Levíticos, em Êxodos e tal, várias passagens dizendo o seguinte, que ao ofertar, que ao sacrificar um animal, ele devia ser puro, ele deveria ser perfeito, sem nenhum defeito. O sacrifício de um animal deveria ser puro, perfeito. Mas a intenção aqui de Deus nunca foi por causa do animalzinho, o animal não tinha feito nada. Mas aquele ato de sacrificar era para que o povo pudesse se lembrar e entender da sua condição pecaminosa. Essa sempre foi a intenção. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu é que esse povo se esqueceu do motivo verdadeiro de um sacrifício. E aí eu estava escrevendo isso e eu lembrei de algo que nós falamos lá no último retiro. Eu dei um exemplo de um estudo que fizeram com 4 macacos, colocaram eles lá numa jaula, colocaram lá uma banana lá em cima lá da jaula, e toda vez que um tentava subir, os outros tomavam lá uma ducha de água. Isso correu durante um tempo, e aí até que quando um deles, ia subir para pegar lá, os outros pegavam ele e davam porrada nele, não deixavam ele subir, porque senão eles iam tomar uma ducha de água fria. E conforme passou o tempo, mais nenhum dos 4 tentava pegar aquela banana. E aí o que eles fizeram foram trocar um macaco por um outro, que não sabia dessa história toda, e quando esse macaco foi inserido ali naquele lugar, a primeira coisa que ele quis fazer foi pegar a banana. E na hora que ele tentou pegar a banana, os outros 3 bateram nele. E isso aconteceu com todos os macacos, até que todos foram trocados, e mais nenhum daquele que antigamente recebia a ducha de água estava mais naquela jaula. Mas nenhum deles pegava mais a banana. E a conclusão disso é que nós vivemos, e o meio em que a gente vive vai nos influenciando. Ele vai nos influenciando a ponto de a gente chegar um dia e falar assim, cara, mas por que você não faz assim? Não sei, a vida inteira foi assim. Eu aprendi assim. Eu até tentei mudar alguma coisa, mas, vixe, eu tomei tanta porrada, desisti.
Entrei na onda aí, o que todo mundo faz, eu estou fazendo também. Pensa se não é assim que funciona com a nossa vida. Pensa se não é assim que funciona o que aconteceu com a igreja de Cristo na terra. Pensa quão longe nós estamos do verdadeiro evangelho que foi pregado lá pelos apóstolos, lá no tempo de Jesus. Como o evangelho foi se adaptando ao mundo moderno, foi se adaptando às conquistas, foi se adaptando à modernidade, à internet, foi se adaptando ao século 21. E hoje, a coisa mais difícil para a gente é a gente conseguir tirar, como nós dizemos nos últimos cultos, a modernidade do evangelho. A gente conseguir trazer realmente a raiz do evangelho e a gente conseguir viver o que é o evangelho de Cristo. Só que isso não acontece só com a gente hoje. Isso lá no Antigo Testamento já acontecia. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Durante muitos anos eles sacrificavam por causa do pecado, por causa da oferta. Só que chegou um certo momento na história que eles começaram a sacrificar porque eles tinham que sacrificar todos os dias. Sabe aquela época que a gente vem para a igreja porque tem que vir para a igreja todo dia? Ou uma vez por semana? Ou 3 vezes por semana? Eles estavam vivendo isso lá. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias também, no capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Imagina um povo, o povo que passou por poucas e boas, que foi levado de um lado e para o outro. E eles seguiam as mesmas leis que seguiam Moisés, que Moisés seguiu lá no começo. Só que na cabeça deles, conforme ia passando o tempo, conforme ia passando o juiz, rei, etc., aquilo se tornou só uma lembrança do passado. Olha, um dia alguém falou que a gente precisava fazer isso todos os dias. Então, todos os dias, alguém vai lá no santuário, lá no templo, e oferece lá um animal. Só que esse animal já não custava mais nada para eles. Existiam pessoas que vendiam os animais ali na porta do templo. Eu olhava no meu rebanho e falava o seguinte, bom, cara, eu tenho um aqui que é muito bom. Ele acabou de nascer, esse aqui vai ser o garanhão, esse daqui vai me gerar dinheiro. Vai me dar lucro. Então eu vou dar esse manco aqui. Pô, nem sei por que eu estou fazendo isso mesmo. Eu nem sei por que eu vou lá. Então eu vou dar qualquer um. Eu sei que eu preciso dar. Eles estavam dando de qualquer maneira, entregando uma oferta ao Senhor, sacrificando ao Senhor de qualquer jeito. Só que o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. E Ele não aceita qualquer sacrifício. Como Ele não aceitava um sacrifício de um animal manco naquela época, Ele não aceita o nosso sacrifício de qualquer jeito. Hoje, a gente não precisa mais matar um animal para sacrificar e para pedir perdão, para oferecer ao Senhor. Porque foi nos dado um cordeiro imaculado. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz. E porque Ele morreu na cruz, sem pecado, Ele levou os nossos pecados com Ele. E nós não precisamos mais ofertar um animal, sacrificar ali. Mas Davi, há muitos anos antes, já tinha entendido o que o Senhor queria.
O Senhor não queria um animal. O Senhor queria um coração voltado a Ele. O maior sacrifício que nós podemos entregar ao Senhor essa noite é o nosso coração. Não existe outro sacrifício. Ah, mas eu vou passar a noite inteira na Paulista hoje. Isso é um sacrifício? Depende do ponto de vista. O sacrifício de dormir, sim, é um sacrifício. Mas para Deus, não é um sacrifício. Para Deus, nós estamos cumprindo o chamado do ID. Ah, mas eu vou no Game Over, eu fui ontem, putz, demorou, fui hoje, vai demorar de novo. Tá, isso também não é um sacrifício. Cara, sacrifício é o que sai do teu coração. Sacrifício é aquilo que dói quando você arranca. Está dentro de você. Voltando à história de Davi. Davi, em um certo momento do seu reinado, que ele já tinha ganho muitas batalhas, muitos reinos, ele resolveu ficar em Jerusalém. Ele falou, não, eu não vou. Essa guerra é muito baba, eu não vou ir. E quando ele chega e ele continua ali, ele dá um espaço tremendo para que Satanás pudesse entrar na cabeça dele. E aí ele olha lá de uma janela lá e vê Betseba, linda, blá, blá, blá. E naquele momento ele permite que aquele sentimento entre dentro dele, entre no coração dele. E ele se desvia totalmente do Senhor. E para nós resumirmos a história dele, quando o profeta Natan chega e vai confrontá-lo, vai falar, peraí Davi, aconteceu alguma coisa aí. Ele tinha duas possibilidades, e são as mesmas possibilidades que nós temos ainda hoje. A primeira possibilidade era negar. Falar, não, eu não. Imagina, eu sou pastor. Imagina, eu toco no louvor. Imagina, eu faço teatro. Imagina, eu vou para a igreja 3 vezes por semana. Eu não. Não, eu não tenho esse sentimento. Não, eu não tenho inveja. Não, eu não tenho ciúmes. Não, eu sei lá o quê. Não, eu sou tudo bem. Para mim não tem nada não. E a segunda opção que nós temos, como Davi teve, era se achegar ao Senhor. E falar, Deus, eu pequei contra o Senhor. E somente contra o Senhor. Sabe qual é a maior diferença entre essas duas opções? A primeira, ela vai nos afastar totalmente de Deus. Quanto mais nós negarmos, quanto mais fechado nós tivermos, quanto mais o nosso coração não estiver contrito e quebrantado, mais longe de Deus nós estaremos, mesmo participando de todos os cultos da igreja. Vocês conseguem entender isso que eu quero dizer? Não importa estar aqui, onde está o teu coração? Porque se o seu coração não estiver aqui, com todo respeito, você está perdendo o seu tempo essa noite aqui. De verdade. Se você veio aqui por qualquer outro motivo, que não é entregar e buscar ao Senhor em primeiro lugar, cara, você está perdendo tempo precioso, deve estar passando zorra total. Não é ruim, né? Não. Sei lá, está passando Minion no cinema. Legal, deve ser bom. Não perca tempo. Não perca tempo. Não perca mais tempo. Sabe por quê? Nós acabamos de ver aqui, ele está voltando. Isso não é brincadeira. Isso não é um teatro. Isso não é um conto. Isso não é uma história. Isso não é. Isso é real. Isso é real. Você consegue ligar a sua televisão hoje às 6 da tarde em qualquer programa de TV aberta? Você só vê desgraça. Você só vê pai matando filho, filho matando pai, e desastre natural, e qualquer outras milhares de coisas. Ele está voltando, os sinais estão aí. E chegou o momento de nós nos levantarmos. Chegou o momento da gente realmente voltar com o nosso coração para Ele e falar, Pai, ok, eu entendo. O Senhor não precisa mais que o sacrifício seja entregue em um animal. O Senhor precisa do meu coração, então está aqui o meu coração. É isso, é isso. Porque se nós conseguirmos entregar a Ele o nosso coração, cara, todo o resto vai ser mais fácil. Todo o resto vai começar a caminhar. Mas o que acontece é que com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai se esquecendo, nós vamos nos esquecendo do sacrifício. Do que é o verdadeiro sacrifício. Do que o Senhor realmente espera
que é um coração quebrantado e contrito. Obrigado, Lê. O Senhor não espera mais nada de nós. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer o meu coração. Se a gente conseguisse entender isso essa noite, cara, se a gente conseguisse viver isso, a nossa vida ia mudar completamente. E eu não estou falando aqui que a nossa vida vai mudar e você vai ganhar um carro, vai mudar e você vai ganhar uma casa, vai mudar e seu marido e sua esposa vão vir. Não, não, não. Vai mudar com Deus. Porque o nosso negócio é com Deus. Nós não estamos aqui barganhando. O Alê disse muito bem. Não é uma barganha com Deus. Eu não vou entregar alguma coisa para receber algo em troca. Cara, eu vou entregar porque o Senhor me deu tudo. Tudo. Vocês querem um exemplo? Que não é nem esse o tema, mas é um exemplo. No Antigo Testamento, nós víamos, e muito antes de Moisés, na época de Abraão, ele já entregando o dízimo. Vocês lembram disso? O pastor Jeter falou isso ontem, para o rei de Salem. No Novo Testamento, a gente não vê, e algumas pessoas perguntam para mim, mas espera aí, dízimo é esse negócio do Antigo Testamento. Cara, continua no dízimo, velho. Sabe como era na igreja de Atos? Sabe como era na igreja de Atos? Tudo que é meu é da igreja. Nós vamos compartilhar e vamos repartir tudo. Se eu tenho 2, eu vou entregar os 2. Eu não preciso dos 2. Porque se eu não tenho, eu não quero ficar com 1 para entregar 1. Eu vou entregar os 2. Vocês conseguem entender que loucura que é isso? Eu sei, é loucura. Pensa, nós no século 21, como que eu vou fazer isso? Eu não sei como a gente vai fazer isso. Mas a gente precisa. A gente precisa viver. A gente precisa entregar. E o primeiro passo para que a gente consiga viver e entregar, cara, começa aqui, ó. Pai, o meu coração é do Senhor. Eu não posso mais. Eu não posso mais. Porque eu consigo entender e ver que um coração quebrantado e contrito é o sacrifício que o Senhor espera de mim. De novo, não estou desencorajando ninguém a ir para Paulista. Todos devem ir, estão convidados para ir. Mas ir para Paulista essa noite não é um sacrifício para Deus. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Não é. Ir para Paulista hoje à noite, vir para o culto amanhã de manhã, não é um sacrifício para Deus. É um sacrifício para a nossa carne, de sono, de cansaço. Mas não é um sacrifício para Deus. O sacrifício que Ele quer de nós é que a gente realmente entregue o nosso sentimento, que a gente largue mão de ser teimoso, que a gente largue mão de ser egoísta, invejoso, que a gente confesse com a nossa boca os nossos pecados, que a gente consiga se achegar a Ele verdadeiramente e falar: Pai, o meu coração é duro e eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Cara, aí o negócio vai mudar. Aí as coisas vão começar a aparecer diferentes aos nossos olhos. Enquanto eu estava fazendo algumas anotações essa tarde, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração muito forte, foi que Ele tiraria vendas dos nossos olhos essa noite. Eu anotei aqui, eu falei: vendas nos olhos. Pai, arranca essas vendas da minha vida e da vida dos meus irmãos, porque eu quero enxergar o Senhor. Sabe, eu quero ver o Senhor, eu quero sentir cada dia mais o Senhor na minha vida. Essa tem que ser a intenção da nossa busca. Isso tem que ser o que nos motiva a viver. Pai, eu preciso mais de Ti. Pai, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor todos os dias. Eu não posso só viver de apelo em apelo, de game over em game over, de culto em culto. Não, isso é muito pouco. É muito pouco viver de culto em culto. É muito pouco viver de game over em game over. É pouco demais. O que o Senhor espera de cada um de nós é uma intimidade única e verdadeira. Essa intimidade a gente não vai conseguir aqui. Essa intimidade a gente vai conseguir lá, na nossa vida, no nosso carro, na nossa casa, no nosso trabalho. Essa intimidade, ela é gerada dia a dia com o Senhor. Na última quinta-feira eu falei um pouco, e o pastor Jéter também falou um pouco aqui,
sobre quanto o nosso dia, quanto o nosso trabalho nos consome, não é verdade? Alguns trabalham, outros estudam, talvez agora sejam de férias, ok, mas sabe, entende o que eu quero dizer? E muitas vezes nós somos levados, e eu me peguei essa semana pensando muito nisso, com a cabeça cheia de coisa, de problema no serviço, e eu falando, caramba, eu preciso isso, nossa, mas eu vou ter que fazer isso semana que vem, blá, 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 blá. E de repente eu falei, não, para. Isso jamais vai poder tirar minha comunhão com Deus. E aí começou a vir na minha mente homens da Bíblia que realmente viveram a mesma coisa que a gente vive hoje. Eu falei de Paulo. Paulo, ele fazia tendas. E ele ficou lá 1 ano e meio em Corinto fazendo tendas lá, até que o Senhor permitiu que outras pessoas chegassem e ele fosse para o ministério. Ele trabalhava. Só que a palavra de Deus diz que todos os sábados ele ia lá no templo e ele pregava o evangelho e as pessoas aceitavam a Jesus. Adão é outro exemplo. O Senhor falou assim, Adão, agora você vai aqui, você vai governar a terra, blá, 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 e começa a dar nome a todo mundo aí, todos os animais. Era o trabalho de Adão. Só que isso não tirava a comunhão dele diária. Todos os dias, ao entardecer, a palavra de Deus diz que o Senhor descia ao jardim e passeava com Adão. E a gente não vê escrito aqui falando o seguinte, Deus, dá para o Senhor vir daqui meia horinha que eu tenho que terminar aqui, esse grupinho de animais aqui? Você não vê, né? Pelo menos eu não vi. A gente tem que entender que nós somos estrangeiros nessa terra. Nós temos que entender, sim, nós precisamos trabalhar, sim, nós vamos estudar, sim, nós vamos fazer as coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, mas que isso não pode tirar a nossa comunhão com Deus. Sim, nós vamos casar, sim, nós vamos ter filhos, mas isso não pode tirar a nossa comunhão com Deus. Vocês entendem? O negócio é muito mais embaixo. Esse negócio de viver superficialmente já não dá mais. Ele está voltando. Os superficiais vão ficar. E aí vai ter que correr atrás. Aproveite os momentos de lucidez que nós temos. E talvez esse seja um momento de lucidez. Aproveite este momento e fala, pai, opa, eu estou aqui. Alguma coisa apertou aqui dentro, eu preciso abrir o meu coração ao Senhor. Eu preciso falar, eu preciso buscar, eu preciso realmente entregar. Eu não sei o que tem te tirado da presença de Deus. Eu não sei qual venda está sobre os teus olhos. Mas em nome de Jesus, essa noite, esta venda vai cair. E você vai poder enxergar o tempo que você estava perdendo, fazendo alguma outra coisa que não era servindo a Deus. O tempo que você estava perdendo, buscando em seu coração, tendo foco em coisas que não eram do Senhor. Sendo obstinado, essa é a palavra certa. Obstinação. Obstinação é, eu quero, eu vou. Não, cara, vai dar errado. Não, eu quero, eu vou. Não, mas não faz isso. Não, mas eu vou. Vocês conhecem, já passaram por isso, ou conhecem alguma situação dessa? Isso é obstinação. Não, eu quero, eu vou. Aquilo está cravado na cabeça. Você tem um cabresto aqui na sua cabeça, assim, você nos olhos, e não consegue enxergar mais nada para os lados. Isso vai cair em nome de Jesus. E nós vamos conseguir olhar e ver a nossa realidade. E quando nós olharmos a nossa realidade, provavelmente não seja uma coisa muito boa. Sabe? Quando a gente olhar realmente quem nós somos aqui dentro do nosso coração, talvez isso não vai te agradar aos olhos. Mas se a gente conseguir falar isso aqui, Pai, toda essa podridão que está dentro de mim aqui, eu entrego para o Senhor, Pai. Pai, coloca um novo coração aqui dentro. Um coração maleável, um coração que está voltado ao Senhor, disposto a ser quebrantado e contrito em todo o tempo. Eu imagino, e aí eu agora imagino, a alegria de Deus dos céus agora, olhando para nós e falando, olha lá, será que essa noite eu vou conseguir encontrar 2, 3, uma dúzia, 50, que realmente vão abrir o coração para mim, e eu vou poder entrar e transformar, e usar, e fazer tudo o que eu tenho que fazer? Cumprir o meu propósito?
Quantos estão dispostos para que o Senhor cumpra o propósito dele em nossas vidas, em suas vidas? Cara, talvez esse propósito não seja bom para você, não seja bom para mim, mas é o propósito de Deus. A gente não precisa entender o propósito, a gente precisa cumprir. É o propósito dele. Eu comecei a ler e eu nem sei o que vai dar isso, talvez ainda dê em alguma outra pregação sobre Abacuque. E eu li bastante, estudei um pouquinho sobre ele lá. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que Abacuque, como um profeta, ele foi diferente dos outros profetas. Não existia uma palavra, eis que o Senhor te diz, ó cidade de blá blá blá, ó rei blá blá blá. Não. Abacuque, ele estava ali numa torre de vigia, e ele olhava Judá, ele olhava ali o povo, e ele via a desgraça do povo, ele via como o governo era corrupto, ele via como a igreja daquela época era corrupta, ele olhava aquilo tudo e ele virou para Deus, na sinceridade do coração dele, e disse o seguinte: Deus, até quando nós vamos ver isso aqui? Até quando eu vou ver isso daqui? E uma das várias coisas que Deus diz para ele é que o homem de Deus vive pela fé, não vive por aquilo que olha. E no final do livro lá, nós vemos talvez uma passagem mais bonita e poética da Bíblia, onde ele fala: olha, ainda que a figueira não dê, ainda que mesmo assim eu vou louvar ao Senhor. Mesmo que tudo caia, mesmo que nada, eu não tenha absolutamente nada, mesmo assim, eu vou louvar ao Senhor. Mesmo assim, eu não vou me afastar do Senhor. Mesmo assim, eu confio em Ti. Se o Senhor está abrindo os nossos olhos, entenda o privilégio de nós vermos alguma coisa errada em alguém ou em alguma situação, não é porque nós somos privilegiados ou somos bons, não. É porque nós precisamos orar. Se você consegue enxergar alguma coisa errada, dentro da igreja, na política, em qualquer outro lugar, antes de apontar o dedo, vai orar. Porque se Deus nos mostrou, é para que a gente tome uma posição. E a posição que a gente tem é de interceder. De falar: Deus, Pai, salva ali, Jesus, Pai, mostra o caminho. Não é de sair falando. Não é de... Uma das coisas que a gente falou lá no nosso último retiro foi sobre autoridade. E toda autoridade constituída, toda autoridade na terra é constituída por Deus. Está escrito na Bíblia. Certo? Tá bom. Isso significa que a Dilma é uma autoridade instituída por Deus. Caramba, né? Não, eu sei, eu também... Mas é uma autoridade constituída por Deus. Entende o que eu quero dizer? As coisas não precisam ser boas aos nossos olhos. Cara, nós precisamos entender o que é autoridade. O seu professor, o seu chefe, o seu pai é uma autoridade. Eles são autoridades. E nós precisamos entender o nosso papel e cumprir o nosso papel. Viver realmente o que o Senhor espera de nós é difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque nós estamos que nem aqueles macaquinhos lá já. Nós já não sabemos mais o que está acontecendo, nós só simplesmente sabemos que é assim que funciona. E aí, se a gente for tentar descobrir realmente por que eu não posso mais subir lá e pegar uma bananinha, talvez a gente vai apanhar um pouquinho. Talvez você vai apanhar lá fora. Quando você chegar e falar assim: olha, é o seguinte... Eu sei, eu sou cristão aí há bastante tempo, mas a minha atitude estava errada e agora, a partir de hoje, eu vou mudar. Talvez você apanhe bastante lá fora. Talvez você apanhe bastante até aqui dentro. Mas essa é a sua posição com Deus. Não é a sua posição com homens. O Senhor tem que... Isso só vai acontecer com a gente se nós tivermos intimidade com Ele. A intimidade que nós tivermos com Deus é que vai nos guiar e nos levar a um lugar diferente com Ele. Porque se nós não tivermos isso daqui, isso pode entrar aqui na mente, fazer todo o sentido do mundo, mas isso não vai gerar nada no coração.
Eu posso entender que é verdade. Eu posso entender que esse é o caminho. Cara, mas se eu não estiver ligado com Deus, isso não gera mudança no coração. E o que o Senhor espera de nós é um sacrifício verdadeiro. E esse sacrifício é um coração quebrantado e contrito. Feche seus olhos. Começa a falar com Ele agora. Ele está aqui essa noite. Ele quer ouvir a verdade que sai da tua boca. Ele quer ouvir a sua verdade. Ele quer ouvir você falando com Ele. Ele quer falar, Pai, que Ele quer ouvir você dizer, Pai, a minha verdade é. Fala para Ele. Não esconda. Não camufle mais. Não varra mais a sujeira para baixo do tapete. Exponha. Porque o único que pode limpar verdadeiramente é o Senhor. Qualquer outra coisa não vai limpar. Qualquer outra coisa vai camuflar a verdade. O Senhor espera de nós uma atitude diferente, uma ação diferente. E não fique imaginando, não, Deus, é verdade, eu vou mudar. Não, Deus, é verdade, eu vou. Pai, me manda para o Alasca, lá eu vou ser um cristão verdadeiro, ninguém me conhece, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Não, você vai ter que ser um cristão no mesmo lugar onde você pisou na bola. No mesmo lugar onde você envergonhou o nome de Cristo, você vai ter que voltar lá agora e falar, olha, eu errei. A minha atitude era essa. Isso não é uma atitude de um homem e de uma mulher de Deus. A partir de hoje, eu faço diferente. A partir de hoje, eu não frequento mais os mesmos lugares que eu frequentava. A partir de hoje, eu não ando mais com quem eu andava. Não porque eu sou um brega, um careta. Mas porque o meu negócio é com Deus. Meu negócio não é com homens. O meu negócio não é vir para a igreja e falar que eu vou ao culto. O meu negócio não é ir para a Paulista e falar que eu fiquei a noite inteira evangelizando. O meu negócio é com Deus. Cara, o nosso negócio é com Deus. Abra o teu coração agora. Fala a tua verdade. A tua verdade. Ele quer ouvir o que sai do teu coração. Pode ser que não seja agradável aos teus olhos, aos teus ouvidos falar, Pai, olha, eu tenho inveja sim. Pai, olha, eu sou obstinado com essa e essa situação. Pai, olha, eu sinto ciúmes. Pai, olha, eu adultero, eu roubo, eu minto. Fala a sua verdade. Todos nós temos algo que nós precisamos acertar com o Senhor. Todos nós temos. Isso é um caminhar contínuo e diário. Talvez você tenha que fazer isso hoje, agora, aqui. E amanhã você vai ter que fazer isso de novo. Depois de amanhã você vai fazer de novo. Depois você vai fazer de novo. E aí no próximo culto você vai fazer de novo. E aí no próximo culto de jovens você vai fazer de novo. Porque isso é um trabalhar de Deus na sua vida. E conforme você for caminhando à luz da palavra de Deus, os caminhos vão se abrir. Os caminhos vão se abrir. Talvez você tenha passado anos e anos da sua vida vendo tudo acontecer ao seu redor, mas nada acontecendo na sua vida. O problema não está lá, o problema está aqui. O problema não é com o outro, o problema é com você. Abra. Não é para mim que você vai precisar falar o que você faz ou o que você deixou de fazer. É para Ele. Você não vai precisar vir aqui à frente, pegar o microfone e falar. Cara, o seu negócio é com Ele.
Fale com Ele. Abra o coração. Abra o coração. Abra o coração. Entenda que se o Senhor quisesse sacrifícios de animais, Davi tinha muitos para dar. Mas ele sabia que o o Senhor queria era o coração dele arrependido. Oh, Jesus, encontra lugar em nós aqui, papai. Encontra lugar em cada um aqui, Jesus, para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa mudar. Pai, nos dê um novo coração, um coração moldado pelo Senhor, um coração, meu Pai amado, sem mácula, um coração, meu Pai, puro, limpo, Senhor, de todo pecado, meu Pai, de toda contaminação, de toda sujeira. Espírito Santo de Deus, gera em cada um de nós, Pai. Gera em cada um de nós aqui, Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em Teu nome, Papai. Em Teu nome. Você quer seguir a Cristo? Então você não vai ter mais igreja, você não vai ter mais um lugar para congregar, você não vai mais poder fazer retiro, você não vai mais poder usar a Bíblia, você tá feito na vida, irmão. E aí, se você quiser, você vai falar, por amor a Ele, eu vou me submeter a tudo isso, porque eu quero chegar lá. Jesus não passava a mão. Sabe por quê? Porque Jesus estava formando pessoas. E quando nós formamos umas pessoas, nós não podemos passar a mão no erro. Nós temos que apontar e falar, peraí, não é assim não. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Então peraí, eu não posso falar para você que está tudo bem.